Capítulo 13. Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas, para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros, deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças. Segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria? Pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Nesse instante, o interrompi, observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente, bondoso. Infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens. Pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei, desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos um instituto de administradores onde os espíritos cultos procuram restaurar as próprias forças e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho, no Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor e, por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas de bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional, em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam minhalma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela.
Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas, tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula e alguns desencarnados, nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, voltando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível! Exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente, em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza e, assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei. Agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum.